bem? Estou aqui. Semana passada não consegui comparecer, né? Mas hoje estou aqui. Infelizmente, vou começar com um assunto que me incomodou bastante. Pra quem não sabe, normalmente, tá? Não é assim uma regra, mas normalmente a gente estipula uma temática. Ai, obrigada, Laís. Beijo. A gente estipula uma temática pra gente tratar durante a semana. Uma temática principal, não que vai ser postagem só em cima daquilo, né? Mas a gente estipula pelo menos 1, 2 vezes por mês, a gente separa 2 semaninhas ali pra gente trabalhar uma temática de assuntos que tenham sido polêmicos ou que tragam alguma coisa importante pra gente agregar. Tendo em vista que toda vez que eu posto qualquer coisa falando de abandono paterno, falando de dificuldade em ser mãe solo, qualquer coisa nesse sentido, eu recebo uma enxurrada de comentários. Não só pra mim, tá, gente? A questão aqui não é atacando os meus posts. Em relação a isso eu não ligo, mas o que acontece é que os comentários começam a atacar as nossas seguidoras, começam a atacar a nossa audiência, né? Então começa a vir normalmente porque, graças a Deus, eu só tenho que agradecer. Hoje a gente bateu 55 mil seguidoras. Então, claro que quando a gente começa a crescer, é aquele negócio, né? Árvore que não dá fruto não leva pedrada. Tudo bem. Mas o que acontece? Aí, conforme vai tendo esse compartilhamento do nosso conteúdo, acabam vindo pessoas que muitas vezes não entendem a pegada do nosso trabalho aqui, porque tem uma pegada. Quem segue, o pessoal que tá aqui, boa noite, Kainara, oi, Caroline, oi, Cláudia. Cláudia, super beijo, a Cláudia acabou de se recuperar do Covid, né, Cláudia? Eu não sabia, descobri hoje pelo seu Face. Um beijão aí, um beijo pra todo mundo da sua casa. Então, o que acontece? Pra quem acompanha, sabe que a nossa abordagem, ela não é uma abordagem séria, uma abordagem... Oi, Lari! Uma abordagem com essa pegada acadêmica, né? Eu tento fazer da forma mais clara, da forma mais próxima da minha audiência possível. Então, sim, eu posto muita coisa que é engraçada, tanto é que normalmente eu uso a hashtag pra descontrair, enfim. Eu posto bastante coisa, um humor ácido, né? Eu sei que não é um humor assim, porque o assunto que a gente trata aqui é um assunto sério, mas tudo que eu acho relacionado com o nosso assunto aqui, direito das mulheres, eu tento tratar de uma forma mais humorada possível. Tá, acontece isso. Só que daí o que aconteceu? Então, devido a todos esses questionamentos, que só engravida quem quer, que se não quer ficar reclamando de direito, deveria ter pensado antes de engravidar, diante de tudo isso... eu decidi trazer casos aqui de mulheres que acabaram engravidando tomando anticoncepcional, fazendo laqueadura, usando DIU, enfim, de mulheres que não queriam de fato ficar grávida, mas por uma falha do anticoncepcional ou do método contraceptivo utilizado tenham ficado, tá? E daí, semana passada, no meu Face pessoal, eu coloquei lá... Gente, daqui a pouco eu já vou abrir aqui pra gente falar, tá bom? Pra vocês perguntarem. Eu só tô fazendo esse daqui porque foi uma situação muito chata que aconteceu, então eu precisava vir dar uma satisfação pra minha audiência e pra todo mundo. E até pra pessoa que acabou sendo afetada diante do meu post, tá? Então, e daí, beleza. E daí, semana passada, eu postei no meu Face, pessoal. Gente, semana que vem vai ser a temática lá da minha fanpage, vai ser sobre isso. Vai ser sobre mulheres que engravidaram usando o método contraceptivo. E daí, um monte de gente, eu tenho lá 5 mil amigos, né? Eu sei, são pessoas que me seguem, enfim. Eu tenho lá muita gente, então começou a chegar bastante coisa, muitos prints, muitos links com matérias, e eu
eu chego no domingo, dou uma organizada em tudo que eu vou postar durante a semana. Então parece que é uma bagunça aqui, mas não é. Tem toda uma... É um trabalho muito sério por trás da página, tá, gente? Tem todo um trabalho ali de fazer isso. E nisso tem uma moça que é laqueada e ela já tem 6 meninas, né? 6 filhas. E mesmo laqueada, com trompa cortada, porque a laqueadura ela pode ser feita de várias formas, né? Então tem umas que são mais efetivas, outras um pouco menos. Não efetivas, diminui e aumenta a probabilidade de acabar ficando grávida. E o caso da laqueadura cortada e cauterizada é o que o menos teria a possibilidade dela se reconstruir. E essa moça tem ela foi operada dessa forma. Só que mesmo assim ela tá grávida da sétima criança. A gente ainda não sabe se é menino ou se é menina, né? Então ela tá grávida dessa 7ª criança. E daí, como essa semana a temática era essa, eu comecei a semana com esse post. E falei o que eu achava, né? Que é justamente isso. Gente, não engravida só quem quer. Às vezes a gente não quer engravidar e acaba acontecendo. No caso dessa moça específica, ela é casada. E com o pai dos 6 filhos dela. Então, do 7º agora também. Então, não era que... E nisso comprova que mesmo ela sendo laqueada, ela acabou engravidando. Só que daí o que aconteceu? Aí tudo bem, ali no post, como é de costume, começa um monte de gente se degladiar, uma sendo a favor, outra sendo contra, eu tive que ouvir. Aí tudo bem, aí começou um monte de gente falar que quando falha o contraceptivo era escolha de Deus. Aí eu falei, tudo bem, não descarto que seja a escolha de Deus, até porque o meu filho foi planejado, mas teoricamente eu não poderia engravidar, e eu engravidei dele. Então eu super acredito em milagre, acredito? Sim, muito. Mas Deus é sexista, então Deus escolhe? Então eu vou mandar esse bebê que vai ser uma bênção pra mãe, porque o pai, ele tem o total direito de abrir mão da paternidade. A mãe não, a mãe tem uma maternidade compulsória e o pai uma paternidade seletiva. E era esse o meu questionamento, né? Então, não, peraí, não vamos colocar a culpa de Deus, o que literalmente os homens, não os homens como homem e mulher, mas os homens mesmo, poderem simplesmente se safar disso, entendeu? Porque a questão é demonstrar que nem sempre a gente quer engravidar, mas que acaba acontecendo, e quando acaba acontecendo por essa falha num contraceptivo, a responsabilidade não deve recair somente na mulher, mas nas 2 pessoas que ali estavam. E mesmo que seja uma falta de responsabilidade de ambos, digamos que os 2 não usaram camisinha. Tipo, os 2, ela aceitou não usar camisinha e ele também não queria, e beleza, juntou a fome com a vontade de comer e acabaram engravidando. E daí a culpa é da mulher porque ela não exigiu que ele usasse camisinha? Não, a culpa é dos 2. E era esse o contexto. Só que o que aconteceu? Começaram aí na página dela e começaram a xingar ela, gente. Eu não consegui entender. Por que xingar a pessoa? O que tem a ver isso? Então, realmente, eu fiquei muito chateada. Tirei o post do ar porque ela entrou em contato com a minha equipe, que passou pra mim, e eu pessoalmente liguei pra ela pra conversar sobre isso, pedir desculpa e explicar que na verdade o post ali, a intenção não era expor ela, mas como o post estava na internet, tá, gente? A partir do momento que você publica algo na internet, legalmente falando, é de domínio público, tá? Então outras pessoas podem repostar. Beleza? Acho que isso até cai aqui na nossa... É bom, né, a gente falar isso. Então, às vezes fala, mas pegaram... Eu ouço muitas clientes falando, mas ele pegou minha foto no Facebook, mas o Facebook era fechado e não podia pegar foto. Não, a partir do momento que você sobe o negócio pra internet, é domínio público, então pode pegar. Você deixa, você meio que abre. Sabe na hora que você vai fazer um cadastramento nas redes sociais e tem um monte de coisa escrita e você põe lá sim, aceito, pra poder fazer esse cadastro? Nesse sim, aceito... Uma das coisas lá é que você abre mão do seu direito de imagem e tudo que ali postado for será de domínio público. Então não tem isso de você postou e você não queria que fosse compartilhado. Mas é lógico que de forma alguma eu queria expor ela. Tanto é que eu recebi aquilo ali, não foi nem eu que printei o negócio. Me mandaram esse print
E como estava na internet, né, estava em um grupo aberto, eu fui lá e usei o print, mas aí eu pedi 1000 desculpas pra ela, que eu não queria de forma alguma ter exposto ela dessa forma. Nunca imaginei que as nossas seguidoras, eu até falei pra ela, olha, com certeza não foram as minhas seguidoras, são quando começa a ter muitos compartilhamentos, pessoas que às vezes nem seguem a página, não sabem qual é a pegada, acabam vindo, muitos haters mesmo. Então, queria dar essa satisfação aqui, fiquei muito triste, fico muito triste porque assim, quando eu recebo xingamento de homens, haters homens, eu tô muito acostumada. Tanto é que eu acho que vocês perceberam aqui que eu tenho bloqueado e banido. Homens que entram aqui xingar e atrapalhar, falar, porque eles começam a xingar as seguidoras, começam a xingar a minha audiência. Então não é algo direcionado pra mim, é algo direcionado a vocês. E eu quero que aqui seja um ambiente tranquilo para vocês virem, se informarem, conversarem entre vocês e não ter alguém psicopateando a gente, né? Então eu tenho banido todos os homens que entram enchendo o saco mesmo. E eu não ligo muito de homem encher o saco, porque meio já é uma premissa, né? Eu já espero isso deles. Agora, mulher, entendeu? A mulher que deixa de lado a empatia, a sororidade pra atacar outra mulher, eu não consigo entender uma coisa dessa. E eu fico muito, muito chateada. E eu espero de verdade que em algum momento as mulheres consigam entender que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Essa questão de você atacar outra mulher, de você não ter sororidade, né? Mas enfim, gente, agora eu tô aqui pra tirar as dúvidas. Eu tinha que falar, contar isso que aconteceu e que eu fiquei chateada. Foi por isso que eu tirei o post que tava no ar. Tem mais posts, tá? Tem post pra semana inteira relacionado a esse assunto. Amanhã eu vou colocar mais, tomando os devidos cuidados, tampando, vou tampar o nome, pra que ninguém daqui consiga localizar essa pessoa, tá? Vou também tentar trazer posts que foram publicados em revistas, em outros veículos, para que não tenha essa vinculação. Eu não tô fazendo um compartilhamento, e sim esses outros veículos. Eu só vou compartilhar aqui a nossa live na minha rede social, na minha página pessoal, que é o que normalmente eu faço, né? Pra que todo mundo fique. E eu tô aqui, gente, pra tirar as dúvidas com vocês. A Tamires perguntando aqui, ó. Doutora, por que é tão difícil conseguir pelo SUS a laqueadura? Não deveria ser mais fácil e o governo apoiar esse tipo de serviço público? Tamires, deveria ser completamente fácil, entendeu? Tanto é que os requisitos que realmente estão na lei é que a pessoa tem que ter 25 anos ou 2 filhos. Isso que está na lei, entendeu? Então a lei, ela é muito simples, tá? Tudo bem que eu acredito que nem deveria ter esses requisitos. Eu acho que a partir do momento que a mulher fizesse 18 anos, ela sabe se ela quer ou não ter filho, né? Então, pra mim, se fosse depender de mim, bom dia, Kessia, se fosse depender de mim, eu falaria isso, entendeu? E tem, assim, muita gente que busca isso. Que quando a mulher tiver 18 anos, a mulher e o homem, né? Ela possa ir lá e falar, não quero ter filho, e vai lá e faça a laqueadura. Só que o que acontece? Existe uma lei. Só que a lei fala isso, que tem que ter 25 anos ou 2 filhos. Acontece que às vezes com 25 anos a mulher já tem vários filhos, entendeu? Então, então acaba sendo complicado. Mas, por exemplo, por que eu falo diz isso na lei? A lei é clara e só tem esses requisitos, mas eu tenho 35, vou fazer 35 agora em agosto, hein, gente? Estou aceitando presentes. Deixa eu só compartilhar aqui, gente. Eu tenho 35 anos e tenho 2 filhos. Ano passado, quando eu coloquei meu DIU, a ideia... Gente, só compartilhar aqui na minha página, tá? A ideia era eu fazer a laqueadura. Então eu queria me operar, entendeu? Ano passado eu tinha 34 anos, tenho ainda, né, 34 anos, e eu queria operar, tendo em vista que tenho 2 filhos e eu não quero de forma alguma ter mais filhos. Só que o que aconteceu? Eu fui barrada, eu não pude fazer isso, tendo em vista que eu não tenho um companheiro para assinar. Então isso também está na lei,
Só que o que acontece? Eles estão meio que deturpando a lei. Lá não tá falando que qualquer uma tem que ter alguém para assinar. Não, tá falando que se a pessoa for casada, com o companheiro dela, ou a companheira, no caso, se for o cara fazendo uma vasectomia, a companheira teria que assinar. Você tá entendendo? Só que o que acontece? Eles não usam dessa forma. Eles usaram no quesito que teria que ser casado e teria que ter um companheiro para assinar. Então, tudo bem, lógico, eu poderia ter entrado com uma ação. Gente, será que foi? Eu poderia, sim, ter entrado com uma ação e eu conseguiria através de uma ação. Mas o que aconteceu? Era tão mais fácil eu pôr o DIU que daí a médica falou ali no momento. Então, que não sei o que lá, eu teria que entrar com uma ação para conseguir, junto ao convênio, né? E daí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pôr o DIU. Deu certo, sim. Eu vou pôr o DIU, que vai ser muito mais fácil do que eu entrar nesse processo todo. Mas realmente é muito injusto, entendeu? Porque existe uma lei e a lei não é cumprida da forma que deveria. Eles acabam colocando vários empecilhos. Ah lá, ó. A Letícia mesmo contando. Ela tem 33 anos, 3 filhos, casada e não conseguiu fazer. Então, realmente tem, assim, eu não consigo entender quais são os impedimentos e por que eles criam tantos impedimentos. A Larissa conta aqui pra gente, ó. Ridículo, sou laqueada pelo convênio. Na época tive que passar por uma avaliação e autorização do meu marido. Isso é um absurdo. Exatamente, é um total absurdo, sabe? Tipo, a avaliação como se fosse... Você não sabe se você quer ou não ter filho? Lógico que você sabe, entendeu? Então eu acho que é meio que eles subestimam a nossa inteligência, a nossa vontade. Nossa inteligência não, nossa vontade. Eles subestimam a nossa vontade de poder decidir se a gente quer ou não filho. Então é uma discussão muito grande, por isso que eu queria trazer aqui o quão difícil e o quão complicado é para uma mulher decidir não ter filho. Embora aqui muitas vezes a gente questione o porquê tantas mulheres têm filho e às vezes não, se não tem condições não deveria ter filho e tal, mas às vezes o querer não ter filho é uma decisão tão difícil quanto a que você decide ter. Isso é o quê? É um machismo estrutural total. Porque olha só que luta, como eu acabei de ver ali um comentário. O nosso corpo não é nosso, não. O nosso corpo não é nosso. A mulher, ela acaba sendo vista como um instrumento de procriação. Simplesmente sem vontade e sem controle do próprio corpo. Como assim a gente tem que passar por uma avaliação? Por que uma avaliação, gente? Entendeu? A gente sabe o que é ter filho, o que não é ter filho. Se digamos que eu não tivesse nenhum filho, se eu virasse e falasse, mesmo sem ter filho, eu decidi que eu não quero ter nenhum, por que uma terceira pessoa tem que virar e me questionar, entendeu? Se eu fosse solteira e não quisesse ter filho, não, como você é solteira, então eu não vou deixar porque você não tem filho e vai que você quer. Não, meu! Então, assim, é um assunto muito complicado, é um assunto que dá muita discussão. E era essa discussão que eu queria trazer. Tanto é que semana que vem eu vou estar fazendo um bate-papo. Droga, agora eu não lembro o nome da página, mas é uma página muito legal que eu sigo. Foi a primeira página que eu vi dessa forma, que é onde fala um não consciente. Enfim, é a história de uma mãe que escolheu. De uma mãe, ó. A história de uma mulher que escolheu não ser mãe. E ela conta lá o tanto de preconceito que ela e outras pessoas, porque daí as outras pessoas, as seguidoras dela, mandam depoimentos, tudo, de como é a vida de quando você escolhe. Minha cachorra, minha gata aqui sempre fica brigando aqui. Como que a vida também é complicada, como a mulher também ela sofre preconceito por não querer ser mãe. Então vocês estão entendendo o que é machismo estrutural quando eu falo? Porque quando a mulher resolve ser mãe solteira, ela sofre preconceito. Se a mulher resolve não ser mãe, ela sofre preconceito. Se a mulher engravida usando método contraceptivo, ela sofre preconceito também. Se a mulher não consegue engravidar, ela também sofre preconceito, porque tem aquela questão que às vezes o marido estava esperando o filho, a família fala que ela é seca. Nossa, quanto que eu já ouvi isso. Então isso mostra o quê? Que a mulher sofre preconceito por ser mulher, porque independente de onde ela se encaixa, ela
acaba estando ali num nicho de preconceito. Aí a Laís até fala, ó, o desejo da mulher nunca é respeitado. Exatamente, nunca é respeitado, entendeu? Consentimento do marido é muito século passado. Exatamente, como isso, gente? Aí a Mary Ellen também contando aqui pra gente. Eu fiz tudo, avaliação, planejamento familiar e fui barrada. O Gil foi na briga. Aí, ó, é muito complicado. Eu não quis entrar na briga justamente pra fazer a laqueadura, porque o Gil ainda me foi oferecido. Mas eu fiquei muito... eu queria fazer laqueadura. Aí depois que eu fiz o DIU, quem coloca DIU sabe como é que é. A gente coloca o DIU, depois volta lá pra avaliação. Depois tem que ficar de 6 em 6 meses fazendo um controle se o DIU tá no lugar, né? Eu até fiz semana passada esse controle. Aí a médica, o que a médica falou pra mim? Ai, quando a gente tirar esse DIU, porque o DIU, ele fica 5 anos no corpo, né? Aí eu vou ter 40. Ai, quando eu tirar esse DIU, aí sim você faz a laqueadura, né? Tipo, por quê? Entendeu? Por que eu não poderia fazer agora e já me ver livre disso? Não. Eu vou ter que esperar esses 5 anos, porque sim. Então, assim, é uma situação muito complicada. E é muito... E isso gera consequências muito grandes. Porque, por exemplo, se do nada, se hoje eu engravidasse, gente, iria acabar com a minha carreira. De verdade, acabaria com a minha carreira, assim... O atraso que isso daria na minha vida seria imenso. E isso porque eu tenho uma independência financeira, tenho uma independência emocional, eu sou totalmente independente. Mas uma criança hoje na minha vida, por mais que fosse, digamos assim, que eu ainda engravidasse de um cara que realmente assim, fosse pagar uma pensão justa, então não seria questão do dinheiro, entendeu? Me tiraria realmente, porque eu até brinco, eu falo com as mães, né? Pra quem não me acompanha há muito tempo, antes eu tinha um grupo materno. Eu iniciei essa minha carreira na internet, já faz 10 anos que eu tenho toda essa trajetória na internet, mas quando eu comecei lá atrás era um grupo de mães. Então, e eu falava muito com as mães, gente, é mais ou menos uns 2 anos pra gente voltar a caminhar novamente, né? Aprendendo a ser mãe. E isso independente de quantos filhos você tiver. Se você tiver 2 filhos, vai ser 2 anos pro primeiro, 2 anos pro segundo. Porque esse tempo do bebê tá, tipo, maduro ali a ponto de você ter uma certa independência pra fazer as coisas. E é exatamente isso, entendeu? Então, imagina, eu hoje, se eu engravidasse, acabaria minha carreira. Ou ficaria muito atrasado, entendeu? Agora que eu tô com... Tipo, os meus filhos têm 7 e 9, então agora que eu tô realmente conseguindo reconstruir a minha carreira de uma forma válida, uma criança iria atrapalhar muito. E por que eu não posso fazer vasectomia? Não. Por que eu não posso fazer laqueadura? Então é muito complicado. Agora imagina uma mulher ainda que não tenha esses meus privilégios. Imagina uma mulher que de fato seja dependente financeiramente de alguém. Se ela tem uma gravidez que ela não espera, entendeu? Quais as consequências disso? Quais as minhas opções como mulher com 23 anos e decidida a não gerar filho? Conforme uma certa seguidora nossa, eu acho que não era seguidora nossa, porque eu não quero acreditar que alguém que nos segue, vê todas as minhas postagens, iria falar aquilo. Segundo as pessoas, você não deveria transar, seria o celibatário, entendeu? Porque ela falou que não é da vontade de Deus, e então Deus manda um castigo. Então um bebê pode ser uma bênção ou um castigo, na hora que a gente desobedece a Deus. E é mais ou menos isso, entendeu? Que os homens e que toda a sociedade quer que a gente espere. Porque tem a questão de usar camisinha, tem a questão do DIU, tem a questão da pílula, mas tudo pode falhar, gente. E daí? A Brenda, que não quer engravidar, não quer ser mãe, ela pode usar todos os métodos. E se falha? O que vai fazer? A maternidade para ela vai ser compulsória? Vocês estão entendendo como é complicado isso? Eu não pude fazer laqueadura porque na época estava separada e precisava de consentimento do marido. Exatamente, Cristina, é um absurdo isso. O peso dos filhos é sempre maior para a mulher. Por mais, mesmo que você não seja mãe solteira, mesmo que mãe solo, né? Porque solteira, ter filhos não é estado civil. Então, mesmo que você seja uma mãe solo,
não seja uma mãe solo, a maternidade pesa mais pra mulher, entendeu? Então tem que ser uma decisão dela. Lógico, se você estiver casada, vai ser uma decisão dos dois, mas com certeza ela tem que ser muito mais ouvida, porque é ela que vai carregar ali dentro, é ela que vai dar de mamar ali por pelo menos 6 meses, é ela que vai ter que dar uma parada na vida dela por um tempo. Ah, Stephanie, mas gravidez não é doença. Não, não é, mas o que você consegue fazer grávida? Entendeu? Você vai conseguir. Eu até 5 meses, eu vomito. Eu não consigo ficar sem vomitar, entendeu? Eu passo muito mal. Até 5 meses eu não existo, de tanto que eu passo mal. Depois dos 5 meses é um sono descomunal. Então, entendeu? Como que você vai saber? Às vezes você não vai saber qual que é o efeito que a gravidez causa no seu corpo. E daí? Como que você vai decidir isso? Cabe a você querer, não, beleza. Mas, tipo, por exemplo, no meu caso, o meu sonho sempre foi ser mãe. Por mais que eu tenha todas essas... tudo bem que eu não sabia antes de ser mãe que eu ia ficar vomitando que nem uma louca. Mas se hoje me perguntassem, você faria de novo? Sim, eu faria. Por quê? Porque eu sempre quis isso, entendeu? Quis o meu primeiro, quis a minha segunda. Passei mal dos dois da mesma forma, mas foi uma escolha minha. E hoje eu escolho não ter mais filho de jeito nenhum. Hoje eu não quero mais. Mas eu não posso escolher. Vocês estão entendendo? Eu não posso. Tipo, tudo bem, tô com o DIU, mas... cada hora que alguém me mandava alguma matéria falando que o DIU falha, eu já ficava, Jesus Cristo, eu não sei o que eu faço se isso acontecer. Exatamente, meu maior medo é falhar. Desde que comecei a namorar, aos 16, tomo anticoncepcional. E já tentei entrar no assunto do DIU com vários ginecologistas e todos eles desconsideram e nem entram no assunto. Dizem que se eu tomar anticoncepcional direitinho não vai acontecer nada. Gente, e se por um acaso um dia você esquece? Vocês estão entendendo? E é só a mulher que tem esse peso? O homem, tipo o namorado da Brenda, quem se relacionar com a Brenda, não tem que se preocupar com nada disso. Ah, não, mas a Brenda tem que exigir que use camisinha. Tudo bem, tem que exigir. Mas vocês estão entendendo que essa preocupação de tomar remédio todos os dias e não falhar nenhum é dela? E se ela esquece, por exemplo? Eu não posso tomar remédio, porque eu esqueço, entendeu? Antibiótico pra mim já é um martírio, porque normalmente eu não tomo no horário certo. Eu esqueço quando eu vejo, ai meu Deus, já passou 3 horas do antibiótico. E muitas vezes eu me ferro por isso, porque eu acabo ficando muito mais doente, porque eu não tomo antibiótico direito e fica uma confusão. Então, imagina o anticoncepcional que tem que ser certinho todos os dias. Por isso que a minha vida inteira, todas as vezes que eu tive que usar anticoncepcional, ou era o anel, ou era o adesivo, ou era a injeção. Porque lembrar todos os dias de tomar, eu não consigo lembrar. Mas um anel e um adesivo é em torno de R$80. Qual mulher hoje tem condições de todo mês gastar R$80 com anticoncepcional? Entendeu? A injeção, tudo bem, a injeção era o mais barato. Beleza, a injeção tá. Mas vocês estão entendendo que mesmo assim, independente disso, a gente que tem que parar, fora isso engorda, fora isso incha, tem alguns que dão espinha, tiram a líbido. E o homem? Qual a consequência ele tá sofrendo disso? E é essa discussão que a gente tem que ter e começar a cobrar que exista, entendeu? Eu acho um absurdo não poder decidir pelo meu corpo. Sempre vou ao médico. É um estresse, dependo do SUS. Escuto gracinha que deveria engravidar ou que eu vou encontrar alguém que vai mudar minha cabeça. O mais absurdo é chegar passando mal e o primeiro exame ser o teste de gravidez, independente do meu sintoma. Exatamente isso. Tá vendo como a mulher, ela acaba sendo vista como uma procriadora? Tipo, a mulher nada mais é do que uma procriadora para a sociedade. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? A gente cobrar isso? Ah, Stephanie, não vai mudar nada. Vai, gente, vai mudar. Não sei se vocês assistem o Coisa Mais Linda, né? Que é uma série que tá na Netflix, brasileira, muito legal, super indico. E é legal a gente assistir, por quê? Porque às vezes a gente tá nessas discussões e a gente pensa, não vou discutir, nem vou ficar entrando nesse mérito, porque não vai mudar nada. Gente, muda. As coisas só mudam quando tem gente insatisfeita com aquilo e quando tem gente falando daquilo e gente batalhando para aquilo, tá? Então, esse Coisa Mais Linda,
quando a gente assiste, a gente vê o quanto já evoluiu. Olha só, no Coisa Mais Linda, por exemplo, uma mulher que se separasse, nada era dela, entendeu? Nada. Tudo era do marido, entendeu? O que era que acontecia naquela época mesmo. Direito de família daquela época era isso. Era. Da onde que vocês acham que veio pátrio poder? Hoje já não fala pátrio poder, hoje a gente fala poder familiar. Por quê? Porque não existe, não fala. Nunca nem chegou a ser usado mátrio poder. Vocês estão entendendo isso? Pátrio poder não, antes era o pai. O homem que decidia tudo sobre a família, decidia tudo sobre a mulher, decidia tudo sobre os bens das mulheres. Os bens dos filhos. Se uma mulher fosse desquitada, que naquela hora que era o desquite, né? Se uma mulher fosse desquitada, ela perdia direito a tudo, até mesmo a guarda dos filhos. Então imagina essa mulher, ela ficava presa a um relacionamento, não podia sair de forma alguma, porque senão ela ia perder a guarda dos filhos. Então, e por que é legal a gente lembrar sempre disso? Pra gente ver o quanto a gente já evoluiu. A gente ainda tem um caminho muito longo para evoluir? Tem, mas se a gente ficar desde já batendo nessa tecla, a probabilidade das nossas filhas e filhos estarem numa sociedade mais justa e que veem a mulher não só como uma procriadora é muito maior. Então, por isso que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso. A Liriane aqui falando pra gente, todos falham, estou com Dil, mas morro de medo. Parei com a pílula porque sempre esqueci. Exatamente, é muito complicado a gente ter que tomar um remédio todos os dias. É difícil quem tem essa disciplina de lembrar que tem que tomar o remédio. Eu não tenho. Boa noite, o pai do meu filho ficou há 3 meses sem depositar nada, agora depositou R$200. O que devo fazer? Elisânia, você pode entrar com a cobrança de pensão, tá? Com a execução de pensão. Você só vai descontar esse valor. Na hora... Gente, esqueci de trazer minha água hoje. Falo mais que a boca, né? O que a gente tem que fazer? O que a Elisânia tem que fazer? Na hora que for fazer uma tabela, vai fazer a tabelinha certinho com todos os débitos e vai tirar esses R$200. Beleza? A Heloíse, fora os riscos do uso do anticoncepcional, tive uma trombose devido aos hormônios e tenho acompanhado aumento nos casos relacionados. Gente, isso de trombose, tem um livro... Nossa, é um livro muito legal. Vou indicar aqui qualquer dia pra assistir. É muito perigoso. Gente, quem toma anticoncepcional não pode fumar de forma alguma. Porque essa combinação anticoncepcional e cigarro, ela aumenta muito o índice de trombose, de AVC, de qualquer coisa relacionada com a circulação. E esse livro especificamente fala sobre a história de uma menina, é muito triste, Luciana o nome da menina. Eu lembro que eu li esse livro quando eu era adolescente, na época do ICQ. Acabei encontrando ela no ICQ. A menina, e ela não fumava, ela não era assim, ela não se considerava fumante. Sabe quando vocês perguntam, você fuma? Só fuma no final de semana? Pois é, ela era dessa forma e ela tomava um anticoncepcional. Do nada, deu AVC nela, foi do nada mesmo. E a menina simplesmente hoje, ela só mexe o olho e a língua. Então os livros ela escreveu através daquele teclado onde você usa a língua, né? E imagina a vida dela. E isso ela tinha o quê? Acho que ela tinha uns 20 anos. Então é muito triste. São coisas que não é falado, entendeu? Tipo, é comentado, mas não é falado. Outro dia uma colega minha falou que foi um dos piores anticoncepcionais relacionado ao cigarro é o Diane 35, é um dos mais fortes. Ele foi até proibido em vários países da Europa, porque ele não pode de forma alguma fumar e tomar ele. E se você tem qualquer tendência a ter trombose, com o Diane é muito maior. E o que acontece? A minha amiga falou outro dia que foi ela fuma, né? Ela foi na ginecologista e a ginecologista nem perguntou se ela fuma ou não. Vocês estão entendendo? Então, tipo, que não é passado pra gente o tanto de coisa que pode acontecer. Outra coisa que é legal a gente lembrar, tem vários remédios que cortam o efeito do anticoncepcional. Antibiótico não são todos, tá, gente? Tem os antibióticos específicos,
mas são vários. Então, antibióticos, e normalmente quando passa pra gente, o médico passa antibiótico pra gente, ele não questiona. Você toma anticoncepcional? Qual anticoncepcional você toma? Olha, esse antibiótico vai cortar o efeito. Não, eles não fazem isso. Tem muitos ansiolíticos, tá? Não é calmante, é ansiolítico mesmo, mas enfim, remédios. Então, remédios psiquiátricos tem vários que cortam o efeito. Remédio para bipolaridade, remédio para esquizofrenia, para borderline, são vários, são alguns para ansiedade, são alguns específicos também. E muitas vezes você vai no psiquiatra, precisa desses remédios. Hoje em dia tem muita gente tomando antidepressivo, né? E o psiquiatra não pergunta, não fala, olha, você toma anticoncepcional porque esse vai cortar o efeito. Então são coisas que a gente não fica sabendo. E às vezes você tá tomando lá o antidepressivo junto com o anticoncepcional e o anticoncepcional não tá fazendo efeito nenhum e você não tá sabendo, né? Se você já tava depressiva antes, imagina com um filho não desejado, não planejado. A liberdade de escolha da mulher é tabu. A questão de saúde pública, seja escolha por ter ou não ter. Acho ridículo de quem decide normalmente são homens. Exatamente, é como tem uma matéria que saiu em algum lugar que fala que se o aborto fosse feito por homens, teria uma clínica de aborto. Em vez de ter caixa eletrônico, seriam clínicas de aborto. E é mais ou menos isso. Vocês acham que, não entrando no mérito da questão de que se o aborto deveria ou não existir, mas vocês acham que se quem engravidasse fossem os homens, o aborto já não seria legalizado em todo o mundo? Com certeza, gente, entendeu? Com certeza. Então vocês estão entendendo o quão isso é ridículo, de que homens decidem sobre o que vai acontecer ou não no corpo da mulher? Vocês sabiam que o anticoncepcional para homem, ele não entrou em vigor ainda devido aos efeitos colaterais? Efeitos colaterais esse que a gente vem enfrentando desde que a pílula foi inventada? Que a gente vem enfrentando desde que a pílula foi inventada? Ou seja, o nosso corpo pode sofrer todas essas contraindicações, mas o homem não. O homem não, porque é muito perigoso para eles. Vocês estão entendendo o que é machismo estrutural? Então não é assunto de feminazi, não. É assunto sério, é assunto da sua saúde, do seu corpo, do quanto o Estado e os homens, eles acabam sendo invasivos e acabam decidindo do que acontece no nosso corpo. Engravidei tomando anticoncepcional. Não confio a não ser preservativo. Exato. E se o preservativo ainda rompe, né? A pílula do dia seguinte. Tem uma cliente minha com os 2 filhos dela é de pílula do dia seguinte. A Brenda pergunta, mas o que dá pra fazer? Defensoria Pública resolve nesse caso de laqueadura? Brenda, já teve casos que resolvem, não necessariamente a Defensoria Pública, tá? Porque eu nem sei se eles... A Defensoria Pública não pode, porque o que acontece? A Defensoria Pública, gente, não pode entrar contra... por exemplo, eu não posso entrar contra a prefeitura. Por quê? Porque seria Estado contra... Não Estado, porque vai ser prefeitura, mas vocês estão entendendo? Seria entrando contra eles mesmos. Então, a Defensoria Pública ela não entra contra autarquias, contra poder público, tá? Mas através de um advogado dá pra tentar, sim. Tem decisões que mulheres conseguiram sem ter filhos e sem ter a idade, tá? Existem decisões, tem jurisprudência, então tem a possibilidade. Ai, obrigada, Aline! É verdade, a Aline tá falando aqui, que live top. Realmente, eu não tava... não era a intenção eu vir aqui por aquele bate-papo que a gente tem, né? Aquele tira dúvidas que a gente sempre faz na segunda, mas acabou fluindo a gente falar nesse assunto e eu acho super importante que a gente fale mesmo de assuntos, né? Consiga abordar assuntos específicos às vezes só o tirar dúvida não é suficiente, né? Abordar alguns assuntos pra gente realmente refletir, comentar com outras mulheres e alertar e despertar outras mulheres, colocar a sementinha ali. Quem já assistiu aquele filme A Origem? Muito legal esse filme. Então é isso, você colocar a sementinha do pensar, do refletir, do
realmente, por que eu tô fazendo isso? Porque às vezes as pessoas ouvem a gente falando machismo estrutural, patriarcado e pensam, já vem aquele papo chato de feminista. E não, gente, é uma coisa muito presente na vida de todo mundo, mas infelizmente nem todo mundo pra olhar o quão isso é maléfico pra nós mulheres, né? E nem todos os métodos servem pra todas. Meu DIU saiu do lugar, injeção sangro muito, o remédio esqueço, enfim. Não queria outro filho. Minhas gestações sempre são de risco. Entre o aborto e enterrar o filho. Entre aborto é enterrar o filho. Ou seja, ela tem gestação de risco, ela acaba abortando espontaneamente, né? Então, sim, é muito complicado, né? É muito... Exatamente. Os métodos contraceptivos, eles não são... São métodos muito invasivos. São métodos que... Até mesmo o DIU que eu uso é a DIU Mirena. É uma descarga hormonal constante. Tanto é que eu não menstruo. Quem usa o DIU Mirena não menstrua, né? E então mexe tudo por causa de algo que poderia ser muito mais simples, né? Engravidei tomando injeção e no parto o médico se recusou a fazer a laqueadura, alegando que eu ainda teria mais 4 filhos. Olha absurdo, mesmo eu dizendo que não queria ter mais filhos. Não sei se ele falou... Peraí. Não sei se ele falou com o pai do meu filho, que hoje não estou mais com ele, achei uma falta de respeito, principalmente porque eu não queria ter filhos. Não, várias me contam que elas vão lá, e daí tá naquele momento lá de ter a luz e tal, tem a luz, aí os médicos fazem piadinha, tipo, ano que vem te vejo aqui de novo. Aí, por exemplo, teve um menino, fala com uma menininha, ou teve uma menina com um menininho. Por quê? É justamente o que eu falei desde lá do começo. A sociedade nos vê como procriação, como um gado procriador mesmo. Gosto muito da sua página. As histórias às vezes parecem que são as minhas. Queria saber se o pai tem obrigação de pagar remédio quando não tem receita e se a pensão alimentícia é só para alimentação ou roupas e calçados também. Gente, isso é uma constante dúvida, é sempre importante. E a questão, acho que é a nomenclatura da pensão alimentícia que acaba gerando tantas dúvidas. Embora seja pensão alimentícia, ela vem na lei explícito que não é só para alimentação, tá? A pensão alimentícia, ela tem que englobar todos os gastos da criança, inclusive moradia. Então tem que ser levado em conta o que é gasto com moradia, tá? Digamos, eu moro aqui com os meus 2 filhos. Eu pago... R$400 de condomínio, vai ser R$400 dividido por 3, que sou eu e mais das 2 crianças. Eles são responsáveis por 2/3. Então o gasto deles com o condomínio vai ser 2/3 de 400. Então tudo isso tem que entrar na conta para ser determinada a pensão, tá? Não é só para alimentação. Mas, em contrapartida, o que é injusto, por exemplo, tá lá, foi determinado 30% do salário do pai. Digamos que ele é um assalariado e 30% é R$350. Com esses R$350, você acaba tendo que fazer tudo isso. Se por um acaso, Stephanie, ele tem a obrigação de dar um remédio? Não, ele tem a obrigação de pagar aquele valor de pensão. A não ser que tem casos, a minha cliente, eu não vou falar o nome, que eu não sei se ela deixa eu falar o nome dela aqui, mas tem uma cliente minha, que inclusive ela sempre tá aqui na live, que a gente conseguiu ganhar em primeira e segunda instância. A filhinha dela é autista, né? A gente tem o laudo, tudo certinho, a gente conseguiu ganhar. E o pai tá como desempregado, tá? Por isso que eu sempre falo, gente, não é uma regra que não muda, é caso a caso. Se a gente conseguir provar, a gente consegue ganhar. No caso dela, o pai é desempregado e a gente conseguiu que a pensão seja... eu não lembro o valor especificamente, mas eu acho que é 40% do salário mínimo, mais metade de todo o medicamento e tratamento que a filhinha dela for fazer. Então a gente conseguiu isso na sentença. Conseguimos na primeira instância, ele recorreu, estamos quase conseguindo. A gente já tá no finalzinho da segunda instância.
instância agora, né? Falta mais o Ministério Público já se manifestou favorável ao que a gente... Favorável, entendeu? Então, o Ministério Público já deu o voto dele. Então, quando o Ministério é favorável, a possibilidade da gente ganhar é muito grande. E a gente conseguiu isso. Então, existe sim a possibilidade da gente incluir mais coisas do que só a pensão, mas a gente tem que conseguir provar. E sim, depende também do magistrado, entendeu? Por exemplo, os magistrados de São Paulo capital, eles são muito machistas. É muito complicado conseguir qualquer coisa com eles. Esse caso específico é de Sorocaba, então foi super legal. Aqui em São José eu também gosto bastante de trabalhar aqui, porque eles são bem sensíveis para essas questões da criança mesmo. Eles se atentam bastante para o bem-estar da criança. Então depende muito de muitas coisas, mas a gente conseguindo provar já é meio caminho andado. A Heloíse falando, essas perguntas de investigação não são feitas para nós antes de receitar anticoncepcional. Exatamente, essa questão de fumar e tomar anticoncepcional, eu descobri lendo esse livro. Nunca nenhuma ginecologista virou pra mim e perguntou, você fuma? Ah, se você fuma, você não pode tomar tal remédio, tá? Porque tem os piores, por exemplo, esse Diane 35 não pode de jeito nenhum. Tem uns que eles têm um efeito menor, então já daria pra quem é fumante. Então, são coisas que eles não estão nem aí. Eles simplesmente enfiam ali na gente e foda-se, né? Eu sou fumante. Quando fui no ginecologista, questionei isso. Ele me disse, é um risco, mas a gravidez é certa sem anticoncepcional. Qual você prefere? Tá vendo que absurdo? Não é assim, gente. Não é dessa forma. Entendeu? Ele tem que virar e ele tem que apresentar pra você as possibilidades. Olha, tudo bem, pra quem fuma, tem esses aqui, que são os de menor dosagem. Tem esse. Continua tendo risco, mas é muito menor do que você tomar o Diane 35, que o risco, que a possibilidade de você ter é mais de 60%, gente. Então, é uma porcentagem muito alta. O Diane 35, ele é muito forte. Ele é uma maravilha pra espinha também. Ele limpa a pele completamente, mas ele é extremamente forte. Optei pela injeção trimestral e tive escapes menstruais durante os 9 meses que tomei. Acabei desistindo. Exatamente. Quando a injeção, muita gente acaba dando escape. Aline, tive o meu primeiro filho tomando remédio. Depois que ele nasceu, eu procurei meu médico para operar, pois nunca quis ser mãe. Ele disse que meu marido tinha que autorizar. Eu tinha que ter 2 filhos e era muito nova. Meu ex-marido disse que não autorizava. Eu falei que mais filhos só com outra mulher. Esse assunto é muito sério e temos que ter sim nosso direito. Com certeza, totalmente. Minha segunda gestação foi com Dil. Ai, Larissa, assim eu fico com medo. A primeira foi porque fui trouxa mesmo. Bom, acontece também, né? Nas melhores famílias. Mas, nossa, com Dil eu morro de medo. Por isso, quem usa Dil é importante que faça o acompanhamento, tá, gente? De 6 em 6 meses e fazer o ultrassom transvaginal pra ter certeza que o Dil tá no lugar. Porque tem organismos que espelham o Dil, que ele sai do lugar, porque ele tem que estar muito bem colocadinho pra ele fazer o efeito, tá? Tenho uma cunhada que tem uma bebê de 6 meses, está com 42 anos. Ela queria fazer laqueadura no segundo filho, mas o marido não assinou, pois bem, agora ela tem uma bebê de 6 meses e engravidou com o anticoncepcional genérico. Minha irmã tem um filho de 9 anos da pílula do dia seguinte, mas acredito que no caso dela o organismo estava acostumado de tanto que ela tomava. Gente, isso da pílula do dia seguinte, gente, é no máximo 3 pílulas do dia seguinte por ano. E isso você tem que ter pelo menos 3 meses entre uma e outra, tá? São tudo coisas que... como que eu sei? Porque eu trabalho com mulheres e antes de eu trabalhar com a advocacia, eu dava palestras, eu promovia muitas palestras, né? Não que eu era palestrante, porque eu não sou médica, né? Mas eu promovia muitos encontros de mulheres com médicas, com ginecologista, falando de N assuntos relacionados com a mulher. Então essa minha paixão de mulher vem há muito tempo, viu, gente? E o direito de família só fez eu aguçar mais, conseguir tentar ajudar vocês de uma forma melhor. Mas essa questão da pílula do dia seguinte, ela perde o efeito se você tomar muitas vezes. Então você só pode tomar 3 vezes por ano pílula do dia seguinte. Tem que ter esse período de pelo menos 3 meses, porque ela é uma bomba.
Se eu não me engano, uma pílula do dia seguinte, ela é mais ou menos o mesmo efeito de 18 anticoncepcionais juntos. Então, por isso que ela, tipo, é como se ela desse aquele... Por isso que normalmente você toma e ou vem mais rápido pra você, né? Ou demora mais tempo pra vir. Por quê? Porque ela é uma bomba de hormônio ali dentro de você. E são coisas que não são passadas pra gente, né? São coisas que a gente não... que deveria ser passada. Isso que é educação sexual, gente, entendeu? A educação sexual não vai ensinar as pessoas a transar. Vai ensinar os efeitos, o que causa no corpo, como que você vai escolher o seu anticoncepcional. E é isso, gente. Meninas, eu não trouxe a minha água. Eu tô morrendo. A Brenda, desculpa, não peguei o início por leis. Quais os requisitos para a laqueadura? Gente, eu vou até ler aqui, porque eu até tinha notado que é pro post mesmo. Essa questão da laqueadura. Cadê aqui que eu vou ler certinho? Aqui, gente, ó. Capacidade civil e plena. Beleza, isso daí, tipo, não pode... A pessoa não pode ter problemas psicológicos, psiquiátricos, tá? Então, uma pessoa considerada incapaz não poderia, tá? Mas capacidade civil... Então, tipo assim, digamos que a pessoa seja portadora de síndrome de Down. Ou ela tenha autismo severo a ponto de ser considerada incapaz. Ela nunca vai poder fazer laqueadura, entendeu? O que acaba sendo complicado, porque tem muitas pessoas com síndrome... Não são todas, tá? A gente sabe que tem todos aqueles graus. Mas tem pessoas que têm síndrome de Down e outras debilidades também. E que ela não consegue cuidar nem dela própria, né? E que às vezes ela acaba engravidando. Ela não pode ser esterilizada. Olha só que complicado. E aí, às vezes, essas pessoas elas acabam sendo estupradas e acabam dando a luz pra... Ou não é nem a questão do ser estuprado em si, porque ela não tem nenhum discernimento. Então, às vezes, ela acaba transando, nem sabendo qual que é a consequência, e a mãe acaba não tendo esse controle, né? O cuidador, o tutor. Então, é complicado. Então, ó, a capacidade civil e plena. Então, você tem que ser completamente capaz, né? Maior de 25 anos de idade ou pelo menos 2 filhos. Então, é isso que tá na lei. A gente, só pra vocês terem noção, a gente tem uma lei que fala especificamente sobre essa questão do planejamento familiar. Essa lei é divulgada? Não, não é divulgada, gente. Outra coisa ó, que deveria ter educação sexual na escola, essa lei deveria ser, todo mundo deveria conhecer. Na verdade, isso de lei, né? Até a Constituição Federal deveria ser ensinado na escola e não é. Quem conhece a Constituição hoje? A Priscila. Doutora, eu vou ler a última pergunta, tá, gente? Daí eu vou ter que deixar vocês, porque eu esqueci de trazer minha água e minha garganta tá doendo. Doutora, eu pago pensão pro meu filho que mora com o pai. Sem justiça, sem nada. Sempre paguei 320. Agora, desempregada devido ao Covid, ele disse que eu tenho que pagar 450 porque eu recebi o auxílio emergencial de 600 esse mês. Tá certo essa conta? Não, Priscila. Na verdade, assim, eu sempre falo isso aqui, é até bom falar que isso se encaixa pra mãe e pra pai, tá? Acordo de boca não existe, tá, gente? Então, enquanto não tem uma determinação do juiz, uma sentença que fale, você tem que pagar X, você ou o pai não tem que pagar nada, legalmente falando. Não tô falando porque cada um sabe a sua responsabilidade. É lógico que o bom senso prevalece. Ah, não, Stephanie, eu sempre paguei. Então, o que eu indicaria pra você? Vai lá e já regulamenta isso, já coloca no papel. Tem a ação de oferecimento de alimentos, que é onde você já coloca no papel. Olha, eu tô oferecendo aqui, quero só formalizar que eu pago R$320 por mês, entendeu? Ah, ou que eu pago X. Porque enquanto não tiver isso no papel, não existe, tá? Então, se você simplesmente não pagar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não existe ainda a obrigação. Existe a necessidade da criança, mas ainda não existe essa obrigação. Beleza, gente? Adorei bater esse papo com vocês. Foi muito legal. Eu realmente não esperava que a gente fosse falar de um tema específico, mas eu gostei bastante. E amanhã a gente vai estar lá no Instagram. Gente, toda semana eu tô fazendo live no Instagram com convidadas. Toda terça e toda quinta às 21 horas, tá? E toda quarta
aqui no grupo, aqui no Facebook, no grupo Desabafos de Mãe Solo. Mas amanhã a gente vai estar falando sobre um assunto super importante que sempre tem muitas perguntas: paternidade socioafetiva. Como colocar o nome do padrasto na certidão de nascimento? Tem a possibilidade de tirar o nome do pai biológico? Como? Então a gente vai estar lá com a doutora Arielle, que trabalha com a gente, falando só sobre isso. Todas as dúvidas relacionadas com paternidade socioafetiva. Então, amanhã às 21 horas. E na quinta-feira a gente vai estar lá com 2 profissionais falando sobre dependência emocional. Gente, também é um assunto muito legal, porque muitas vezes é a dependência emocional que faz uma pessoa continuar presa num relacionamento abusivo. Então vai ter muita coisa legal ainda essa semana. Então, amanhã às 21 horas lá no nosso Instagram, quinta-feira também, tá bom? Um super beijo, adorei falar com todos vocês. E semana que vem, na segunda-feira, estou aqui de volta. Quem sabe, ou a gente conversa sobre um assunto específico, ou eu tiro dúvidas. É o que for fluindo aqui, tá bom? Na segunda-feira, o meu encontro marcado com vocês é fixo. Um super beijo, até a próxima, gente!